Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E esse vídeo é um vídeo teste, como alguns de vocês já sabem. Nossa câmera queimou, fritou a parte elétrica. Então, até arrumar. Se arrumar, né? Se tiver conserto, mandei para o conserto, mas não sei se vai ter. Até arrumar, nós vamos tentar fazer vídeos com o celular. A qualidade da filmagem cai, mas o áudio e o material aqui trazido, vocês sabem, isso aí a qualidade não cai nunca, né? E hoje, então, eu quero fazer esse vídeo rapidinho e só fazendo uma indicação para vocês de uma obra que eu comprei e que, assim, muito me chamou a atenção, que é Uma História do Pensamento Cristão de Justo Gonzalez. Justo Gonzalez é muito conhecido por causa daquele box, né? A história ilustrada do cristianismo que a editora Vida Nova lançou, aonde ele traça então ali uma história do cristianismo. Tá contando história, tá falando de personagens, acontecimentos e tudo mais. Qual que é a diferença para essa obra aqui, que é da cultura cristã? Aqui, o Justo Gonzalez vai trazer pra gente uma história do pensamento cristão, olha. Então o que ele quer fazer aqui é trazer para a gente o pensamento, a teologia que moldou o cristianismo, e ele faz isso então dividindo aí a sua obra em 3 volumes, 3 volumes, cada volume correspondendo aí a uma época de grande importância, enfim, a uma época do cristianismo. Primeiro volume, ele começa dos primórdios, então, o início ali, o nascimento do cristianismo, até o Concílio de Calcedônia. E ele vai pegar aqui, então, por exemplo, pra vocês terem uma noção de quão vasto é a obra. Ele começa falando sobre o berço do cristianismo, surgimento e tal. Depois ele vai falar sobre a teologia dos pais apostólicos, naquele período da patrística ali, né, o inicinho da patrística. Vai falar dos apologistas gregos, aí vai citar vários nomes e o pensamento, o que eles defendiam e tal, o que criam. Depois ele começa a falar das primeiras heresias que surgiram na história da igreja aí, e também, obviamente, para falar, se ele está falando das heresias, ele vai falar da defesa que foi feita contra essas heresias. E para fazer isso, então, nesse período, você sabe que não tem como deixar de falar de Irineu, deixar de falar de Tertuliano, deixar de falar ali da escola de Alexandria com Clemente, com Orígenes, por exemplo, Atanásio, enfim, vai pegar o foco ali que esteve na controvérsia de Nicéia, né? Vai falar sobre as controvérsias relacionadas à Trindade, fala sobre o Concílio de Éfeso e fecha então com o Concílio de Calcedônia, o pensamento de Calcedônia, a fórmula de Calcedônia e tudo o que foi legado desse grande concílio aí para a história da teologia. Depois, no segundo volume, ele vai partir então de Agostinho. Então ele vai falar sobre a teologia de Agostinho, o pensamento de Agostinho. Depois ele vai falar sobre o 4º e 6º concílio ecumênico, o que moldou o pensamento desse concílio, o que estava em discussão nesse concílio, melhor dizendo, né? Vai falar sobre a renascença carolíngia, a renascença do século XII. Mais à frente ele vai falar sobre os dominicanos, vai falar sobre a influência aristotélica na teologia, sobretudo ali sobre Tomás de Aquino e outros, né? Idade Média. E aí fecha então falando sobre a teologia de Constantinopla, a teologia oriental e a queda de Constantinopla. Excelente. No terceiro e último volume, ele começa então com a Reforma Protestante, e aí ele vai falar então sobre a teologia de Martinho Lutero, depois vai falar sobre a teologia de Zwinglio, vai falar sobre os anabatistas, vai falar sobre a teologia luterana e a fórmula de concórdia, a Reforma Protestante na Grã-Bretanha ali com o surgimento do anglicanismo, fala sobre João Calvino, fala sobre como foi a teologia reformada após João Calvino, então depois da morte de João Calvino. Chega no século XIX falando, por exemplo, ou melhor dizendo, antes disso, antes do século XIX, ele vai falar dos grandes renascimentos, ele vai falar sobre o movimento puritano. E aí sim, no século XIX, ele fala do surgimento dos movimentos carismáticos, fechando com a teologia do século XX. Gente, assim, é muito completo. E, de novo, não é uma história, ele não está focado em acontecimentos, ele está focado no pensamento
que moldou esses acontecimentos no pensamento, na teoria, na teologia que estava por trás desses grandes momentos, desses grandes acontecimentos da história da igreja. É basicamente uma história da teologia cristã focada aí nesse aspecto mais amplo, desde o início do cristianismo até o século XX. Como sempre, o link vai estar na descrição desse vídeo. Você comprando por esse link, você contribui com o canal, não paga nada mais por isso. E agora, mais do que nunca, a gente precisa aí da sua contribuição. E também não esquece de curtir, compartilhar o vídeo, nos acompanhar aí nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Se você digitar lá Resenha Teológica, você nos encontra, tá bom? Tchau, até os próximos vídeos deste canal.